À noite, eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica, um estudo que está no livro, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Versículos 10 a 13. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia para você acompanhar comigo esta leitura. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. Eu queria falar hoje sobre as lições de uma igreja sensível. Esse é o título da nossa reflexão, do nosso estudo bíblico desta quinta-feira. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, ou seja, não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, veja só isso aqui, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade e te rogamos para que nesta noite o teu Santo Espírito possa estar mais uma vez iluminando, Senhor, mentes e corações, para que a tua palavra, Senhor, possa produzir resultados. Que eu seja hoje à noite aqui guiado pelo teu Espírito, que eu seja fiel à ministração da tua palavra. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Lições de uma igreja sensível. Esta é a abordagem que nós queremos trazer nesta noite. Como eu disse ainda há pouco, nós temos completado 10 anos de igreja e estamos contentes. Estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito ao longo da nossa história como igreja local aqui na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Mas nós temos muitas preocupações, porque enquanto não chegar o dia do Senhor estabelecido para encerramento da nossa caminhada como igreja aqui nesta terra, aqui neste mundo, nós sabemos que muitos desafios ainda virão. E a nossa preocupação, que entendemos, é a mesmíssima de qualquer outra igreja que pretenda ser uma igreja fiel, que pretenda ser uma igreja efetivamente bíblica, que pretenda ser uma igreja que efetivamente tem decidido agradar ao Senhor. Existem várias preocupações, e uma delas é que não percamos a sensibilidade espiritual enquanto igreja, enquanto comunidade cristã. Isto é muito importante. E esta sensibilidade, ela há de ser aferida ao longo da nossa trajetória aqui neste mundo. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita dentro de um contexto em que Paulo, numa de suas propostas, pretende agradecer, pretende manifestar a sua gratidão à igreja que estava estabelecida na colônia romana de Filipos. Esta igreja, ela foi implantada pelo apóstolo Paulo, foi a primeira igreja implantada na Europa durante
a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias durante o seu ministério apostólico, e na segunda viagem missionária ele implantou a igreja em Filipos. E esta igreja, ela se apresentou durante o ministério de Paulo para apoiá-lo, para ajudá-lo no exercício da pregação do evangelho, no exercício da lide ministerial. E fizeram isso, inclusive, enviando recursos financeiros para o sustento da obra missionária desenvolvida por este homem que foi, como eu disse, o plantador desta igreja que ficava ali, naquele contexto histórico, na cidade de Filipos. Então, esses irmãos que moravam naquela cidade, esses filipenses, eles tinham um vínculo muito considerável com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo semeou entre eles o evangelho de Jesus Cristo. E como resultado do trabalho feito pelo apóstolo Paulo junto com a sua equipe missionária, anos antes em que ele escreve esta carta, como resultado, como consequência do esforço missionário de Paulo entre os filipenses, foi verificado algumas conversões. Algumas conversões aconteceram ali e uma igreja foi então estabelecida. Então havia naturalmente um vínculo muito importante entre esta igreja e o seu plantador, que foi o apóstolo Paulo. Porém, quando Paulo vai para a prisão em Roma, ele recebe a visita de Epafrodito, que é um obreiro que participava, que servia ao Senhor na igreja em Filipos. E ele vai ao apóstolo Paulo em Roma para levar ao apóstolo Paulo uma contribuição, resultado de mais um esforço dessa igreja em Filipos. Não era o primeiro, mas neste momento em que Paulo está preso em Roma, esta igreja novamente se mobiliza e toma a atitude de enviar uma oferta missionária, de enviar recursos para o sustento e para o trabalho que Paulo estava, inclusive, realizando, mesmo estando preso. Porque ele recebeu por parte das autoridades romanas ali um certo nível de liberdade, de concessão, para que ele pudesse ter acesso a algumas pessoas e a partir do seu trabalho, mesmo naquele contexto de prisão, ele consegue evangelizar muitos militares, muitos elementos da guarda pretoriana, da guarda romana, e ele consegue evangelizar a cidade de Roma, aquele contexto romano. Paulo deixa ali, mesmo no contexto de prisioneiro, ele está, enquanto ele aguarda o desfecho final ali daquela situação, porque ele havia sido preso em função do seu ministério como pregador do evangelho, como missionário naquela região, no contexto, melhor dizendo, das regiões onde ele havia passado, e aí ele chega a Roma, e enquanto não sai uma decisão nesse momento, até porque essa não foi a única vez em que Paulo foi preso, mas neste momento específico, ele está então ali em Roma, e aí, quando ele recebe esta oferta missionária, quando ele recebe esses recursos, resultado da mobilização da igreja em Filipos, ela vem trazida por um obreiro, que é Epafrodito, e esse obreiro, ele vem não apenas para trazer a oferta, para trazer os recursos enviados pela sua igreja, ele vem também para dar apoio, para servir o apóstolo Paulo, que estava ali passando por essa situação ali em Roma. E aí então, pelo fato de Epafrodito ter adoecido, Paulo resolve mandá-lo de volta para a cidade de Filipos, até porque ele entende que, a despeito da preocupação dos irmãos filipenses, havia uma necessidade maior, porque ele era um obreiro, Epafrodito era um obreiro. Então Paulo entende que havia uma necessidade maior, que Epafrodito seria mais útil ainda, se ele pudesse retornar à igreja em Filipos, levando notícias de Paulo, agradecendo inclusive,
né, aos irmãos pela oferta que ele havia recebido, mas Paulo entende que seria melhor que ele estivesse ali servindo a igreja, que ele voltasse então para a cidade de Filipos, inclusive em função dessa doença, porque ele adoeceu gravemente, ele quase que morre, é o que a gente percebe pela leitura do contexto da carta aos Filipenses. E aí, Paulo então decide que ele deve retornar a Filipos, e aí Paulo escreve uma carta. E esta carta é exatamente a epístola que nós acabamos, faz parte, né, desse texto bíblico que nós lemos hoje aqui. Esse texto que eu li está inserido nessa carta que Paulo envia para aquela igreja. E aí, irmãos, existem aqui algumas coisas muito importantes para nós compartilharmos e que vão mostrar para nós o quanto é importante, como igreja local, nós não perdermos a sensibilidade espiritual, a sensibilidade com as coisas que Deus faz na nossa vida, não só na nossa vida pessoal, na nossa vida fora do contexto eclesiástico propriamente dito, mas acima de tudo, inclusive, também dentro do contexto eclesiástico, dentro do contexto igrejano. Então, olhando para esse texto, tem algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar com você, que servem de ensinamento, que servem de despertamento, que servem de orientação para qualquer igreja da nossa geração, do nosso tempo, inclusive a nossa aqui, se nós quisermos seguir bons exemplos. E essa igreja que ficava na cidade de Filipos, ela era uma igreja exemplar. E uma das características dessa igreja é que ela tinha essa sensibilidade com a obra de Deus, com o que Deus estava fazendo, enfim. E a gente tem algumas coisas para aprender. Então, a primeira delas está no versículo de número 10. Eu queria que você lesse comigo aí, versículo de número 10, porque, na verdade, neste versículo 10 existem 3 ensinamentos que eu consigo identificar aqui. 3 ensinamentos que vão compartilhar conosco a importância de nós termos essa sensibilidade em relação à obra de Deus, em relação à igreja do Senhor, à expansão do seu reino aqui neste mundo. Então, veja comigo aí no seu texto, versículo 10. Vai dizer assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, veja só isso aqui, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, ou seja, não é a primeira vez, não era a primeira vez, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, o que é que eu aprendo aqui? Tem 3 situações aqui neste versículo 10, para nós aprendermos nesta noite, nesse estudo bíblico. Primeira, entenda que a igreja deve funcionar como uma equipe. Se nós quisermos ser uma igreja sensível ao que Deus está fazendo no mundo, se nós quisermos ser uma igreja sensível, como foi a igreja de Filipos, nós precisamos entender que não existe lugar no reino de Deus para aquela figura folclórica, né? Aquela figura que a gente vê muitas vezes nos filmes hollywoodianos, a figura do lobo solitário. A igreja de Jesus, ela é uma equipe. Ela não funciona com pessoas que decidem trabalhar sozinhas, que decidem fazer as coisas isolados do restante do corpo, do restante dos seus irmãos. Esse texto, especificamente nesse versículo 10, nos mostra que enquanto o apóstolo Paulo estava executando o labor da obra missionária, existia um outro grupo de cristãos que estavam na cidade de Filipos, trabalhando em uma outra função, sendo mobilizados no exercício de outra tarefa. E essa tarefa, apesar de ser diferente da tarefa que o apóstolo Paulo estava executando, mas era igualmente uma tarefa que fazia parte do mesmo corpo, do mesmo projeto. Era uma tarefa que estava contribuindo para o cumprimento do mesmo propósito de Deus. Era uma tarefa que consistia em prestar apoio financeiro ao apóstolo Paulo. Mas era igualmente uma tarefa da igreja.
Então veja só, enquanto o apóstolo Paulo estava em uma determinada cidade, por exemplo, enquanto ele estava pregando o evangelho em uma outra cidade chamada Tessalônica, essa igreja de Filipos se manifestou, enviando apoio, enviando recursos para o sustento do seu plantador, do seu missionário que implantou aquela igreja ali. Então isso tinha acontecido cerca de 10 anos antes. E aí você percebe que a igreja de fato é uma equipe. Paulo estava lá no front, lá na linha de frente de batalha, pregando o evangelho, implantando igrejas. Mas essa igreja aqui atrás estava apoiando. Essa igreja aqui atrás estava enviando suporte financeiro. Essa igreja aqui atrás estava orando pelo apóstolo Paulo. Esta igreja aqui atrás estava sendo sensível à obra que o apóstolo Paulo estava realizando lá em outra cidade. Ele já havia passado pela cidade deles. Ele já havia implantado um trabalho, um projeto missionário na cidade de Filipos, na cidade deles. Mas agora que ele está em Tessalônica, uma outra região, uma outra cidade, implantando outra igreja, levando o mesmo evangelho que pregou a eles, a outro grupo, essa igreja de Filipos, ela se sensibiliza. E ela apoia o apóstolo, ela apoia o missionário. Queridos, a igreja é uma equipe. O apóstolo Paulo não poderia fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo não poderia continuar levando a mensagem do evangelho se essa igreja não fosse sensível e não se manifestasse em apoiá-lo. A obra de Deus funciona assim. A igreja funciona assim. Cada um cumpre uma tarefa. Cada um executa um ofício. Cada um desenvolve um dom, uma habilidade que Deus tem lhe dado. E com esse dom, com essa habilidade, com essa capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, esse irmão, essa irmã, esse grupo ou essa igreja, cada um, no seu respectivo contexto, tem a oportunidade de servir ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, no sentido universal, no sentido invisível, a igreja universal, a igreja invisível, que está espalhada em todas as comunidades cristãs locais, em cada cidade, em cada país, em cada região deste mundo. Então entenda isso aqui. Se nós quisermos ser uma igreja assim, sensível aos propósitos de Deus para esse mundo, nós devemos imitar o exemplo da igreja de Filipos. Como missionário, Paulo precisou de apoio. E essa igreja foi sensível. Enquanto Paulo estava pregando, eles estavam aqui atrás apoiando, dando suporte em oração, suporte financeiro, etc. e tal. Então, trabalho de equipe, cada um fazendo uma coisa, cada um cumprindo uma parte. E o objetivo de expansão do reino de Deus como um todo sendo executado. Queridos, não queira fazer a obra de Deus sozinho. Não pense que você é capaz de produzir um excelente desempenho dentro do reino de Deus, a ponto de não precisar de ninguém. Sabe qual é uma das maiores provas de que Deus não espera que você faça tudo sozinho? É que Deus não te deu todos os dons. Existem pessoas que estão à sua volta, existem pessoas no meio da igreja que têm dons que você não tem. Então, cada um pode servir de acordo com a sua condição, de acordo com o seu dom, de acordo com o seu talento, de acordo com o seu chamado. Mas a igreja é uma equipe, e cada um tem a oportunidade de participar. A igreja é uma equipe, e todos podem contribuir, e todos podem colaborar. E dessa maneira, a igreja vai avançando. O projeto de Deus para este mundo vai se expandindo. Uma segunda lição que a gente aprende nesse mesmo versículo 10 é o seguinte: não deixe que a sua sensibilidade seja apenas momentânea. Não deixe que a sua sensibilidade seja apenas momentânea diante da obra de Deus. A igreja de Filipos, ela já havia enviado uma oferta, ela já havia enviado donativos,
Ela já havia contribuído, ela já havia se mobilizado no passado para ajudar o apóstolo Paulo no seu ministério, no seu labor missionário. Mas aqui no versículo 10, Paulo deixa bem claro que agora, quando ele está em Roma, mais uma vez, o texto informa isso, o texto é explícito, dizendo que mais uma vez, essa igreja está manifestando, está renovando o seu apreço, o seu cuidado por aquele missionário. O que é que você percebe na igreja de Filipos? Que a empolgação dos filipenses não foi pontual, não foi passageira, não foi momentânea, não foi apenas em um momento. Essa igreja, ela é uma igreja que demonstrou sensibilidade permanente. É uma igreja que demonstrou sensibilidade continuada. Queridos, nós, se quisermos ser uma igreja fiel, nós precisamos ser sensíveis à obra de Deus. Nós precisamos ser sensíveis ao que Deus está fazendo no mundo através de cada comunidade cristã e em especial, através da igreja local onde estamos servindo. Mas esta sensibilidade, ela não pode ser apenas momentânea. Ela precisa ser permanente. Ela precisa continuar. O texto vai nos mostrar que a igreja lembrou que as necessidades do apóstolo Paulo não haviam terminado ainda não. Então, mesmo quando lá atrás, eles já haviam enviado uma oferta, eles já haviam tomado uma atitude, mas agora eles fazem isso novamente. Muitas vezes as pessoas se sensibilizam com os desafios da obra de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam empolgadas em fazer alguma coisa pela obra de Deus. Mas, infelizmente, em muitas situações, esse tipo de manifestação é pontual. E as pessoas esquecem que a igreja, ela continua caminhando. E que os desafios e as necessidades igualmente estão aí diante de nós. Então nós não podemos esquecer que essa empolgação, esse zelo, essa sensibilidade em participarmos da obra de Deus, ela não pode ser apenas momentânea, ela não pode ser apenas em um momento, ela precisa permanecer. Em terceiro lugar, olhando ainda para o mesmo versículo 10, uma outra lição muito interessante que a gente aprende aqui. Perceba que diante de Deus, a maior grandeza, glória a Deus, a maior grandeza, não está naquilo que se faz. Veja só que coisa interessante, isso aqui é muito forte, isso mexeu muito comigo, isso falou muito ao meu coração quando eu estava estudando esta mensagem. Perceba que diante de Deus a maior grandeza não está no que você faz, e sim nas condições, no contexto em que você faz. O texto revela no versículo 10 que mais uma vez, repetindo uma ação, como eu disse no ponto anterior, que eles já haviam realizado, novamente eles enviam uma oferta para o apóstolo Paulo. Mas você sabe onde é que está a grandeza? Não está na oferta propriamente dita. Não está na ação propriamente dita do que eles entregaram, do que eles enviaram para Paulo. Sabe onde é que está a maior grandeza? A maior grandeza está em um detalhe. Eles fizeram isso, eles se mobilizaram em um contexto de perseguição e dificuldades. Se você for olhar no seu texto, nessa mesma epístola, capítulo 1, versículos 27 até o 30, você lê depois. Capítulo 1, versículos 27 até o 30, você vai descobrir que essa igreja em Filipos era uma igreja que sofria perseguições. Paulo, inclusive, compara o sofrimento desta igreja, semelhante ao que ele também havia sofrido, ou que ele vinha sofrendo como pregador do Evangelho.
Então a maior grandeza não consiste necessariamente naquilo que você faz pela igreja, naquilo que você faz em favor da obra de Deus. A maior grandeza consiste no contexto em que você faz. Um dos exemplos mais clássicos, mais contundentes que você encontra nas escrituras do Novo Testamento é aquela situação em que Jesus está parado no templo em Jerusalém, observando os ricos que vão ali na urna, no gasofilácio, depositar as suas doações, as suas ofertas, as suas contribuições. E no meio daqueles ricos vem uma viúva, que só tinha algumas moedinhas. E Jesus está observando. Você conhece o texto, você conhece a narrativa dos evangelhos. E o evangelho vai dizer que as ofertas dos ricos, apesar de terem um valor financeiro, monetário mais elevado, mas elas não superaram o valor das moedinhas que aquela viúva depositou. E Jesus explica aos discípulos dizendo que aquela viúva, com algumas moedinhas, a contribuição dela foi superior à contribuição dos ricos. Por quê? Porque a condição daquela viúva exigia dela um esforço diferenciado. Os ricos estavam doando daquilo que lhes sobrava. Mas aquela viúva, ela estava colocando aquelas moedinhas, que era tudo que ela tinha. Então ela doou muito mais. Ela fez uma doação muito mais elevada. Veja como Deus, Ele tem um olhar diferente do homem. O homem passa batido. O homem não percebe os detalhes. O homem muitas vezes é tolo, é limitado naquilo que ele enxerga, naquilo que a sua visão humana, limitada, pobre, capta, percebe. Ele não enxerga tudo. Mas o Espírito de Deus, Ele olha o coração, Ele olha a postura da alma, Ele contempla a motivação e Ele sabe o contexto. Quantas pessoas, ao longo dos séculos, que têm tomado decisões seríssimas de servir a Deus, passando por sacrifícios, passando por lutas, e muitas vezes as pessoas à sua volta não conseguiram perceber os detalhes, não conseguiram notar todas as situações que faziam parte do contexto em que aquela pessoa se apresentou diante de Deus para servi-lo, para servir a sua igreja, a sua obra. Eu quero deixar uma palavra para você que nos assiste, para você que é membro da nossa igreja em especial, ou mesmo você que está nos prestigiando hoje, sendo de outra denominação cristã. Eu quero deixar uma palavra para você que valoriza esta sensibilidade, a importância de sermos sensíveis como igreja, a importância de sermos sensíveis à obra de Deus. Eu quero deixar uma palavra para você. Escute só isso aqui, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Deus conhece a tua condição. Deus sabe detalhes sobre a tua história. Deus sabe detalhes sobre a tua história que as pessoas que estão à tua volta não sabem. E muitas vezes a tua atitude, a tua iniciativa, a tua manifestação diante dos homens pode parecer muito modesta, pode parecer muito limitada, pode parecer muito pequena, mas eu quero te dizer, à luz dessa palavra, que Deus sabe de todas as coisas, e o que conta mais diante de Deus não é necessariamente, primariamente, o que você faz, e sim a condição, o contexto em que você faz. E tudo que você faz no Senhor, diz a Bíblia, no Senhor não será em vão. Que Deus abençoe a tua vida.
Que você continue sendo na tua simplicidade. Que você continue sendo fiel. Que você continue sendo sensível a tudo que Deus tem colocado no teu coração, para você fazer pela obra de Deus, para você fazer como igreja neste mundo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Uma quarta lição que aprendemos hoje, versículo 11, está escrito: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quarta lição que eu aprendo hoje aqui em relação à sensibilidade que precisamos ter. Eu estava focando a igreja de Filipos, agora vamos para o apóstolo Paulo, para a figura do apóstolo Paulo, para o seu comportamento, relatado aqui nesse texto. Do versículo 11, a gente aprende: não relacione satisfação com situação. Não faça isso. Ou seja, seja satisfeito com as condições que o Senhor tem te disponibilizado. Se o Senhor não tem permitido, se o Senhor não tem concordado em te dar tudo que você está pedindo, tudo que você gostaria, se Ele não tem disponibilizado a você tudo aquilo que você tem buscado, mas olhe para esse texto e aprenda: seja satisfeito com aquilo que Ele tem te concedido. Você queria ter um carro novo? E Deus tem te concedido a oportunidade de você comprar, de você conseguir obter apenas um carro usado. Então seja grato a Deus por essa condição que você tem. Seja sensível ao agir de Deus na tua vida. Não seja murmurador. Muitas pessoas ficam murmurando contra o Senhor. Muitas pessoas acabam atrapalhando a obra de Deus na igreja, porque elas acham que Deus tem o dever, Deus tem a obrigação de atendê-las em tudo que elas pedem. Ainda mais agora com essa moda que tem por aí: eu determino. E tentam colocar Deus contra a parede, como se Deus fosse obrigado a nos dar tudo que a gente pede. A mente de Deus está fora do alcance da nossa compreensão. Muitas vezes Deus vai responder a nossa oração dizendo não. Muitas vezes nós vamos pedir algumas coisas para Deus e Deus vai responder dizendo não. E a gente precisa ter sensibilidade a isso. O apóstolo Paulo deixa bem claro que ele aprendeu, versículo 11, ele aprendeu a viver contente, a viver satisfeito em toda e qualquer situação. A nossa satisfação em Cristo, ela não está nas circunstâncias. A nossa satisfação em Cristo, ela não está naquilo que nós podemos obter, conquistar nesta vida. A nossa satisfação, ela está no relacionamento que nós temos com Jesus. Isso é que faz a diferença. Na sua providência divina, Deus, Ele vai dar para você tudo aquilo que Ele quer. Na sua providência, Deus vai te dar tudo aquilo que Ele quer. Na sua providência, Deus vai te dar tudo a você, tudo o que Ele quer, e não o que você necessariamente quer, e não necessariamente o que você está pedindo. E o que é que você vai fazer? Se você é sensível ao Espírito de Deus, se você quer ser um membro da igreja local, sensível ao agir de Deus, você precisa ter essa postura que o apóstolo Paulo tinha. Você tem que aprender a ser satisfeito, a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Então, quando você pedir algo para Deus e Deus não te responder positivamente, você precisa estar satisfeito do mesmo jeito. Porque você não tem que depender para viver essa satisfação sobrenatural. Você não pode depender das situações, das circunstâncias desta vida.
Se você depende dessas coisas, se você depende daquilo que você pode conquistar nesta vida, para viver um contentamento real, uma satisfação efetiva, então você não entendeu o que é o Evangelho. E muito provavelmente você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não está impedido de buscar aquilo que você deseja, de sonhar, você não está impedido. Você deve pedir ao Senhor, você deve clamar ao Senhor, você deve buscar no Senhor, faça isso. E inclusive, além de pedir, além de orar, além de buscar em oração, trabalhe. Trabalhe para conquistar, estude, faça um curso, se aperfeiçoe, descruze os braços, vá trabalhar. Mas se Deus não te der tudo que você está pedindo, louve ao Senhor do mesmo jeito. Se a providência de Deus não te contemplar com isso que você tem buscado em oração, louve ao Senhor, adore ao Senhor do mesmo jeito, porque Deus é digno de ser adorado, não só pelo que Ele pode te dar. Não é só pelo que Ele pode te dar. Deus é digno de ser adorado, temido, reverenciado, amado pela sua igreja, por quem Ele é também, pelo relacionamento que nós temos com Ele. O outro ponto que eu queria compartilhar com você é o número 5. Está no versículo 12. Versículo 12 diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Já tenho experiência. Já tenho experiência. Estou lendo na versão de Almeida atualizada. Já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Valorize as experiências difíceis. Valorize as experiências difíceis que Deus coloca na tua vida. Em meio aos desafios, em meio às experiências difíceis que a gente passa na vida, a gente tem a oportunidade de desenvolver uma virtude maravilhosa que às vezes as pessoas esquecem e é 100% bíblica. Pastor, que virtude é essa? Adaptação. É a virtude da adaptação. O apóstolo Paulo mostra aqui para nós que ele sabia se adaptar. Ele conseguia se adaptar em todo e qualquer tipo de circunstância. Tanto na fartura como na fome, tanto na abundância como na escassez. Ele sabia se adaptar, ele sabia estar humilhado, como também ser honrado, ele sabia, ele já tinha experiência. Então, quando Deus colocar essas circunstâncias difíceis na sua vida, assim como Ele colocou no ministério de Paulo, na vida desse homem, aprenda a desenvolver, quando acontecer na tua história, na medida que você for avançando, como igreja inclusive, aprenda a desenvolver essa virtude, a virtude da adaptação. Se Deus te der o que você está pedindo, amém. Se Deus não te der tudo o que você está pedindo, glória a Deus também. Você se adapta, você se adapta, você se adapta. E na graça de Deus você consegue conviver naquele contexto. E na graça de Deus você consegue viver naquela situação, mesmo que não seja tudo o que você gostaria, mesmo que não seja exatamente como você almejou, mas você consegue se adaptar. Porque você percebe que você depende é de Deus, você depende é do Senhor. As experiências vão acontecendo, e muitas vezes difíceis, dolorosas, mas você tem a oportunidade de despertar essa sensibilidade que nós precisamos ter como igreja, como cristãos. E aí vamos nos adaptando, e aí vamos conseguindo nos moldar, ou sermos moldados dentro desse contexto, dentro dessa situação. E aí Deus vai sendo glorificado. Para encerrar, mais uma lição que a gente aprende, versículo 13. Olha o que diz o texto: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo conta aqui a sua reação. Paulo conta aqui os detalhes da sua vida. Ele diz: olha, eu já passei pela fartura, eu já passei pela escassez, eu já passei pela fome, eu já passei por vários tipos de situação, e eu já fui humilhado, eu já fui honrado, eu tenho experiência em todas essas coisas. E ele arremata, ele termina dizendo: eu posso todas essas coisas. Tudo eu posso. Tudo o quê? Tudo isso que eu já falei aqui antes. Todas essas situações.
Eu posso passar por todas essas circunstâncias naquele que me fortalece, naquele que me dá a força, naquele que coloca em mim a força que eu preciso. Com Ele eu posso passar por todos esses desafios, por todas essas situações. Então, a lição que eu queria compartilhar, a última dessa noite: seja capacitado com a força que vem do Senhor. Queridos, esse é o segredo. Esse é o segredo que habilita o crente em Jesus. Esse é o segredo que habilita o cristão a passar por qualquer tipo de dificuldade. Qualquer tipo de dificuldade, sem negar Jesus. Sem negar Jesus. Com a força que vem do Senhor, você consegue passar por todas as situações da vida. Você pode não ter tudo que você gostaria, mas você tem essa sensibilidade, sabendo que a providência de Deus vai te suprir naquilo que Deus determinou, naquilo que Deus decidiu, naquilo que Deus escolheu te conceder, te disponibilizar. E aquilo que ficar difícil, e naqueles momentos em que a dificuldade for grande, e naqueles momentos em que a situação apertar, o Senhor vai te dar força. É isso que Paulo diz nesse texto, nesse versículo 13. Tudo posso naquele que me dá a força. Jesus me dá a força. Jesus me dá essa força. E eu consigo passar por situações difíceis. Eu posso não ter tudo que eu tenho. Às vezes a situação pode ficar muito complicada na minha casa, no meu casamento, no meu ministério. Mas seja o que for, seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação, o Senhor me dá força. A força que eu preciso para eu passar por toda essa situação e eu manter o meu compromisso com Ele. Para encerrar, eu queria contar para vocês aqui a história do café missionário para ilustrar essa mensagem. Quando eu cheguei aqui no Sul, há mais de 10 anos atrás, há mais de 11 anos atrás, eu não tinha nenhum sustento garantido. Eu dependia de ofertas, eu dependia de ajudas espontâneas. Porque não existia igreja estabelecida. Nenhuma igreja pôde assumir um compromisso de me sustentar financeiramente. E a minha esposa passou, como eu já falei aqui em outra oportunidade, 4 anos fora do trabalho que ela tinha lá em Belém. E ela ficou aguardando 4 anos para conseguir ser mobilizada, transferida para esta cidade onde estamos hoje. Então nós passamos 4 anos sem nenhum tipo de sustento definido. Muito tempo depois foi que a igreja local, que estava no seu nascedouro, começou um esforço para nos dar as primeiras ajudas financeiras. Então, foi um tempo muito desafiador. Nosso primeiro filho estava naquele contexto de pré-vestibular. Nossa filha estava também no ensino médio. Eles tinham saído de escolas boas, escolas particulares que nós tínhamos condições de pagar na época, na cidade anterior. E aí tivemos que nos adaptar a uma situação nova, a uma situação diferente. E aí eu lembro que a gente descobriu uma tortaria, que fica inclusive próxima do nosso endereço aqui, na época, que agora não existe mais. E lá naquela tortaria, naquela padaria muito requintada, muito refinada, serviam ali finas iguarias, muito caro, era um lugar muito assim, muito bem frequentado, por pessoas de posses. Mas um dia eu entrei lá com a minha esposa. Entrei com a minha esposa e meus filhos. E eu fui ousado. Deus me deu coragem, eu entrei lá. E eu descobri que lá um café cappuccino, um café completo, era caro. Mas se eu dissesse assim para o garçom, para o atendente: olha, eu não quero café, eu quero só o leite. Só o leite. Sabe quanto eles cobravam? 1 pila. Eu digo: ô glórias. Depois eu descobri que se eu pedisse um pãozinho, pichichito, sabe, aquele pãozinho francês, e eu pedisse para colocar um ovo, cada ovo dentro do pão, sem queijo, sem aquelas outros incrementos que ficavam um sanduíche mais caro, só um ovo, só um ovinho frito, era 1 pila. Quando eu descobri isso, aí eu fui lá para o café, para a tortaria, e aí eu dizia: olha, eu quero um café missionário. O atendente já sabia o que era o café missionário.
E mesmo com dificuldade de recursos, mesmo em todo esse contexto desafiador que a gente viveu nesses 4 primeiros anos, o Senhor cuidou de nós. Mas a gente aprendeu a desenvolver a virtude da adaptação. A adaptação. Deus nos concedeu graça para mantermos a sensibilidade pela obra de Deus. Mesmo nesse contexto de desafios, eu quero lembrar você hoje à noite, e aqui eu encerro. Deus conta contigo. Se você é a igreja de Jesus, Deus conta contigo. Mas você precisa ser sensível à obra de Deus. Você precisa ser sensível aos desafios do Senhor para a igreja local. E você precisa ser sensível, acima de tudo, ao projeto, ao propósito, ao plano que Deus quer realizar na tua vida, no teu coração. Vamos encerrar orando. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço nesta noite por mais esta oportunidade. Eu louvo o teu